Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas um dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. 4. Mas cada indivíduo avalia suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com as outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo que possui de bom com aquele que o instrui. O versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também ceifará. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O 9 diz assim: e não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Senhor, a tua palavra foi lida. Quero que o teu poder e a tua graça venham sobre as nossas vidas essa manhã. Essa palavra venha trazer instrução para nós. Quando o Senhor permitiu com que isso fosse escrito e atravessasse todos esses séculos para chegar até as nossas vidas, porque o Senhor é um Deus justo e mantém o mesmo ensinamento desde o princípio. Que esse ensinamento venha trazer conhecimento para nós essa manhã, para esse final de ano, para o começo de uma nova etapa na nossa vida. Que isso seja um motivo de bênção sobre os nossos corações. Isso que eu quero que aconteça para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, pode se assentar. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Queridos, é importante nós lembrarmos de algumas coisas que são fundamentais para a nossa vida. 2017 já está terminando. Alguns dias atrás, aí, coisa de 330 a poucos dias, nós estávamos começando o ano e já estamos encerrando. Eu queria que você lembrasse que a palavra de Deus é que predomina sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus nos ensina claramente que tem tempo para todas as coisas. E o ano é mais um tempo, e está se encerrando um tempo. E vamos começar outro tempo em 2018. Porque nós estamos sempre produzindo. Se nós estamos conversando, nós podemos conversar alguma coisa de proveito ou alguma coisa que não traz proveito nenhum. Eu queria que você entendesse que tudo que nós fazemos demanda tempo. Tudo que se você vai fazer bem feito ou mal feito, depende do que você tem dentro do teu coração. Quando a gente vai conversar sobre time, a gente pode falar que o time está indo bem, que o time está indo mal. Depende do que nós queremos. Você está me pegando bem aí, japonês? Por que você não fica em pé junto comigo? Não, pode ficar sentado aqui. Era só para deixar você vermelho mesmo que eu falei isso. Tudo que você vai fazer, você demanda um tempo. Fazendo bem ou fazendo mal. Você pode conversar, a tua conversa pode ser boa ou pode ser ruim. Mas nós não podemos nos esquecer que a lei que prevalece sobre nós é a lei da semeadura. E tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E chega agora para entrarmos em 2018, e você vê que é uma coisa louca. Aí todo mundo começa uma expectativa legal. Como é que vai ser o ano? Você que responde para mim, como é que vai ser 2018? O que você fez em 2017? E no projeto de vida tem uma palavra muito profunda, que Deus já me deu um texto. Essa semana eu vou desenvolver ele. E sexta-feira tem uma palavra nova de Deus para a tua vida. Mas eu quero te dizer que mesmo que o ano foi ruim, e deve ter sido ruim para a maior parte das pessoas, mas nos momentos ruins você pode fazer coisa boa. Daniel passou por um momento ruim. Ele orava a Deus 3 vezes por dia, porque ele tinha no coração de servir a Deus dessa forma. Se levantaram contra ele, foi uma luta que veio contra Daniel. Prepararam uma lei contra ele, as pessoas se juntaram, o mundo se virou contra Daniel. Dentro do contexto de vida dele, que ele estava no meio de senadores, de deputados, de assessores do rei, o mundo dele se virou contra ele. Mas no momento que mais crítico que ele estava passando na vida dele, ele decidiu permanecer com o Senhor.
Olha, se alguém for pego orando, vai para a cova dos leões. Você sabe o que ele fez? Continuou orando. Em 2017, talvez nós passamos por situações difíceis. Mas o que nós fizemos nesse tempo de situação difícil? Ah, pastor, a hora que eu não tive o que comer em casa, eu chorei. Você não devia ter chorado, você devia ter falado assim: graças a Deus, hoje eu não tenho nada que comer, mas a minha casa é um lugar de milagre, porque daqui a pouco o milagre vai chegar na minha vida. Você percebeu quantas vezes que nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados? Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. E Daniel passou por essa situação e foi jogado na cova dos leões. Deixa só eu te lembrar de uma coisa: Deus não livrou Daniel da cova. Poderia ter o livrado? Sim. Mas para que o nome do Senhor Deus fosse exaltado sobre aquele reino, para que aquele rei soubesse o poder. Irmãos, porque jogar alguém na cova dos leões era a morte certa. Mas eu quero dizer para você uma coisa: quando o mundo se levantar com a morte certa diante dos olhos do mundo para a tua vida, levanta a mão para o céu e continua servindo a Deus, porque a atitude é tua. O mundo diz lá nas epístolas de João que já está no maligno. A vontade do mundo é ruim, e não é de hoje. Eu gosto muito da Bíblia porque me dá muita satisfação pregar, porque nunca foi escondido nada, é uma coisa muito clara. É uma coisa muito gostosa de se viver. E o mundo se levantou contra aquele homem, e cova dos leões era sentença de morte, certa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você serve um Deus poderoso, até aqueles que não acreditam passam a acreditar. Porque o rei sabia que alguma coisa ia acontecer, porque o rei foi lá perguntar se Daniel estava vivo. Irmão, você está perdendo uma oportunidade de ser abençoado. O rei, que era incrédulo, teve a oportunidade, ele acreditava no Deus de Daniel. E muitas vezes os teus inimigos vão acreditar no teu Deus pelas tuas atitudes. Não é por aquilo que a gente fala, porque falar, você pode falar bem, pode falar mal, mas o teu Deus continua sendo Deus. E ao amanhecer o dia, o rei foi lá: Daniel! Ele falou: rei, estou de boa aqui, os leões são todos meus amigos, deitei na juba deles. Aí Deus mandou até um perfume gostoso na juba desse leão, que eu dormi confortavelmente. O mundo se levantou contra, mas no momento de dificuldade, Daniel estava servindo a Deus. E nos momentos de dificuldade que nós estamos tendo na nossa vida, o que nós estamos fazendo? A decisão é tua, a decisão é minha. Você pode estar servindo a Deus, ou você pode estar apenas se afundando mais. E deixa eu te lembrar uma coisa: nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não queira jogar sobre as costas de uma igreja o que está acontecendo com a tua vida, porque igreja traz conhecimento. O Senhor nos levantou a mim, levantou Felipe, levantou Ademir, levantou Ivan, levantou Petit, levantou Marcos, levantou todo mundo para pregar o evangelho, para trazer conhecimento. Não é para me impor na tua vida. E se você gosta de imposição, aqui não é teu lugar. Se você tem que andar arrastado, desculpa, eu não sirvo para te pastorear. Porque para mim eu tenho que te ensinar. A tua atitude é que vai definir o que você faz na tua vida. Que a partir do momento que eu me meter na tua vida, eu vou ter que carregar você. E a gente não consegue nem carregar a gente. Por quê? Porque as atitudes da gente são independentes. Nós temos que ajudar. E carregar o fardo um dos outros é orar pelas pessoas. É fazer com que você entenda. E isso eu tenho me esforçado muito para você entender da palavra de Deus. Que um dia nós poderemos ir para o céu ou vamos para o inferno. E por gentileza, leve essa palavra muito a sério. É céu e inferno. Não tem terceiro lugar. Não existe terceira via. O mundo está querendo criar terceira via para tudo. Estão querendo criar terceira via para sexo, para ir para o céu, passar por um lugar. Viu? Hebreus diz muito claro as coisas. O homem está determinado a viver apenas uma vez só, depois disso o juízo. E depois desse juízo, você vai se encontrar com o rei da glória, vai falar a direita e a esquerda. E a placa vai estar no teu peito, porque você vai ser visto pelas suas ações espirituais. E as ações espirituais são aquelas que os homens não vê. Porque a ação espiritual é aquilo que está dentro do nosso coração, que está dentro da nossa mente. Quantas pessoas que te dão tapa nas costas com uma faca na mão, quando a pessoa sai, você está sangrando. Nossa, estou passando tão mal, não sei o que aconteceu, você foi esfaqueado.
Mas a pessoa riu para você. Às vezes nós não enxergamos isso, mas um dia nós daremos conta disso. E principalmente se não nos arrependemos do mal que estamos fazendo. E hoje é um dia importante, como todos os meses eu falo para você, não perca a ceia por nada. Nada. A ceia do Senhor é um ato que você não deve perder por nada. Você que é membro dessa comunidade sabe que é todo segundo domingo do mês. Todo segundo, não marque nada. Porque aonde estiver o teu coração vai estar o teu desejo. Aonde tiver o teu desejo vai estar o teu coração. Se uma viagem for mais importante do que a ceia do Senhor, cuidado, você pode até perder a tua salvação, porque a tua intenção não está sendo boa. Que você tem direito de marcar, desmarcar, você que escolhe as coisas que faz. E você percebeu que nós estamos sendo levados pelo mundo? O mundo está nos engolindo de bota e tudo? Porque o mundo está pré-determinando algumas coisas e nós estamos deixando o mundo nos levar. Estamos deixando sermos levados pelo pecado. Quantas coisas que nós poderíamos ter falado não esse ano. Quantas coisas que talvez foi proposta para você e você tem que lembrar do cristianismo. Eu sempre tenho falado para você, você tem que ter a Bíblia assim junto com você. Veio na tua cabeça, na Bíblia, o que Jesus fez? Ah, então eu vou fazer o que Jesus fez. As pessoas, pô bicho, mas você é bobo, todo mundo faz assim. Mas eu não sou todo mundo, eu sou embaixador do reino dos céus aqui na terra. E estou aqui representando o Senhor Jesus Cristo. Pare de se nivelar por baixo. Ah, o Brasil está em crise. Esteja em Cristo. Esteja em Cristo. Não esteja em crise. Porque a crise nunca deixou de atacar as pessoas. Quer que eu te lembre de José? Carinha com 17 anos, ele tinha lá os seus defeitos, era muito metido, né? Não sabia ficar com a boca fechada. Irmãos, às vezes você arruma problema porque você fala demais. Porque para José sair da terra que ele estava, para ir para o trono, nada tira da minha cabeça que Deus podia fazer ele aparecer na frente do faraó, e a glória de Deus está sobre ele, e o faraó se encantar com ele e trazer ele. Mas ele com a boca grande dele saiu falando. E Deus te revela coisas que pessoas não precisam saber. Que se a pessoa não estiver no mesmo nível espiritual que você, ela não vai entender. E Deus tinha um plano para a vida dele. E quando Deus tem plano para as nossas vidas, Ele vai cumprir o plano. Como vamos chegar no final? Aí depende da gente. Se você for um adorador, você chega no final do plano de Deus. Aliás, vai ser o princípio do nosso projeto de vida. O querer e o efetuar depende da vontade de Deus. Mas os planos são nossos. Já te dei uma prévia do que eu vou pregar sexta, sábado e domingo. Ele falou demais, os irmãos todos invejosos. O pai dele ficou preocupado com ele. Falou, velho, agora só faltava essa. Agora até eu e porque o pai dele tinha visão espiritual. Até eu e tua mãe vamos ter que se curvar diante de você. Os irmãos pegaram, aprenderam, jogaram na cova, venderam. Ele chegou na casa de Potifar. Irmãos, ele preso na casa de Potifar. Ah, está ali o relógio agora. Agora eu pus o relógio de frente, né, para ninguém perder hora nessa igreja. Eu acho que eu vou pôr uma luz só no relógio, né? Já é 10h30, vamos terminar. Deixa eu só falar da casa de Potifar. Ele estava na casa de Potifar como escravo. Ele não era bem-vindo, ele foi comprado. Quando chegou na casa do cara como escravo, qual que foi a atitude dele? Ele demonstrou um bom serviço, foi colocado como governador da casa. E na verdade não é governador que fala, né? Mordomo. Mesmo dentro do quadro, fixa isso na tua ideia. Mesmo dentro do quadro de escravo, ele era um escravo mordomo. Ele estava escravo, ele estava em crise, ele estava passando por um momento difícil. No momento difícil ele se sobressaiu e tornou mordomo naquela casa. Nos momentos difíceis desse ano, o que nós fizemos? Voltamos para trás, ficamos estagnados, parados, reclamando? Ou nos sobressaímos em meio às coisas ruins? Porque toda coisa ruim que se levanta contra você pode se levantar, mas do jeito que levanta cai, porque o Senhor é teu pastor, é o Senhor que vai te conduzir em vitória. Mas isso depende de quem? Irmãos, de quem depende isso? De nós. Levanta a tua mão e fala assim, eu sou o responsável pelas minhas atitudes. Só te dar mais um detalhe. Ô André, pode entrar com os diáconos.
Versículo 8, eu quero chamar a tua atenção nesse momento. Quem semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Deixa eu te perguntar, para quem que você está plantando? Feche teus olhos um pouquinho. A palavra de Deus diz no 1 Coríntios 11, 23. 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. E o exame que a Bíblia pede é uma introspecção na tua vida a respeito de tudo que você tem feito, do que nós temos feito. Chegamos em dezembro já, irmãozinho, acabou o ano. 2018 tudo vai ser diferente, se nós formos diferentes. 2018, por Deus, está preparado um ano de bênção para nossas vidas, mas as nossas semeaduras foram semeaduras boas. O que nós fizemos, o que nós produzimos foi bom? Isso é uma pergunta que só você pode responder para você. Por favor, não responda para mim, eu não preciso saber. Só preciso te ensinar. Para você, eu tenho aqui uma hortinha, alguns dias da semana como couve, plantada por mim mesmo, sem agrotóxicos, mas porque eu plantei um dia. O que você tem plantado? O que você tem colhido na tua vida? Só problema? Mas será que o problema não é você que está plantando? Pastor, tenho muita insatisfação. Mas você tem plantado satisfação ou insatisfação na vida dos outros? Eu não tenho muitos amigos. Talvez você não seja amigo de ninguém. Por isso que ninguém é teu amigo. Porque a palavra de Deus é clara. Não vos enganeis. De Deus não se permite zombar. Não adianta você, sem se arrepender. Eu tenho te falado uma coisa muito importante que eu carrego comigo. É a seguinte coisa. Não importa o pecar. Se importa em se arrepender. Que quando você pegar uma conscientização de arrependimento, você vai ser mais forte para não pecar. Porque senão a gente fica preocupado assim com certas coisas, porque nós somos donos de qualificar pecado, né? Porque quem roubou vai para o inferno. Quem matou vai para o inferno. Quem adulterou vai para o inferno. Mas esqueceu de falar que os mentirosos também vão para o inferno? Você esqueceu também de falar que os facciosos também vão para o inferno? Você esqueceu de lembrar que os avarentos também vão para o inferno? Você teve pelo menos 4 oportunidades por semana, 16 oportunidades por mês, mais da metade do mês, você teve a oportunidade de plantar uma semente. Você plantou semente todos os dias? Ou você só quer colher aqui? Olha, tem uma palavra muito profunda. Quem quer colher o que não plantou é ladrão. Olhem bem para mim agora, para um pouquinho de pensar. Olhem bem. Quando você quer colher o que você não plantou, você vai ter que roubar. Viu? Estou falando em âmbito espiritual das coisas. Quando você não se dedicou o tempo a Deus e quer que Deus te responda, você está sendo uma pessoa injusta. E não vai dar para você viver da bênção dos outros, porque é intransferível bênção. Cada um tem a sua, cada um planta a sua semente, cada um recebe aquilo que está determinado para receber. E às vezes a gente fica chateado porque fulano está recebendo mais que eu. Nossa, mas chegou na igreja esses dias. E a pessoa já está recebendo tantas bênçãos, é porque ela está plantando. E nós, às vezes, com 50 anos de igreja, paramos de plantar. Aliás, desculpa, estamos plantando maldade. Estamos plantando mentiras. Estamos plantando intriga. E daí você quer colher o quê? Coisas boas? Desculpa, nesta igreja não vai dar certo isso, velho. Que eu não faço macumba, não faço nada disso. Aqui é preto no branco. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você colhe o que você planta. E olha, e o versículo 8 é de uma profundidade que dava mais 1h30 de sermão, sem estar escrito. Porque o que semeia da carne colherá ruína. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É só você fazer uma análise. E agora, por gentileza, feche seus olhos. O que você tem plantado é para a carne ou para o Espírito?
Deixa só eu te lembrar para você conseguir distinguir na tua cabeça. Quem planta por Espírito começa plantando a semente do amor. Aí você vê se você está plantando amor ou você está plantando intriga. Aí você consegue distinguir na tua cabeça se você está fazendo bem ou mal. E você vai receber aquilo que você está plantando. Hoje é um dia de mudar a circunstância espiritual. Não te garanto que você não vai receber tudo que você plantou, mas dá para se arrepender nesta manhã.